5 continentes na Rádio Observadora, por aqui que todas as semanas viajamos pelo mundo para analisar a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno. Bom dia. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia. Bom Obrigado. dia. Bruno, esta semana começamos de uma maneira um bocadinho diferente. Normalmente não falamos de política nacional por aqui, mas desta vez vamos a ela, até porque tem interesse para as relações internacionais. Já se conhece a composição do novo governo. Nuno Melo é o novo Ministro da Defesa, com Paulo Rangel a ficar com a pasta dos negócios estrangeiros. Bruno, são dois nomes conhecidos da cúpula do PSD. O que é que dizes destas escolhas? Realmente Paulo Rangel é um nome muito sólido, sem nenhuma dúvida, tem um claro interesse, conhecimento pela política externa em geral e em particular pela dimensão europeia, uma vez que, como sabemos, tem sido um eurodeputado muito ativo e essa dimensão europeia é cada vez mais central na nossa política externa. Os nossos ministros dos negócios estrangeiros passam uma parte da semana, muitas vezes, no chamado CNE, no Conselho de Negócios Estrangeiros, a coordenar, no fundo, a ação externa com os seus colegas europeus. Também é possível que isto signifique, vamos ver se confirma, que os assuntos europeus, portanto, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus coordena, no fundo, a ação de Portugal em Bruxelas, também voltará a estar sob o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Desta vez estava diretamente dependente do Primeiro-Ministro António Costa, portanto pode ser que isso se confirme e a ser assim ainda faz mais sentido esse nome e também é alguém que tem bastante peso político, é realmente um líder importante, parte do núcleo duro do PSD, próximo do novo Primeiro-Ministro e portanto isso também é importante no sentido de passar esta ideia de que é alguém que não só formalmente pode falar em nome de Portugal, mas também politicamente, vamos dizer assim, tem essa capacidade realmente de fazer parte aqui do núcleo duro que realmente decide e, portanto, isso dá-lhe uma autoridade adicional. Em relação ao Nuno Melo, como sabemos, é o dirigente do outro partido da coligação AD, portanto, o CDS, isso dá-lhe algum peso político próprio e, portanto, parece-me, do ponto de vista dos militares, ter alguém na defesa que tem esse peso político próprio é algo que é valorizado, até porque há um pouco a expectativa, vamos ver também se confirma, de que isso permitirá a Nuno Melo conseguir trazer mais dinheiro, mobilizar mais fundos para a defesa, portanto, aumentar ainda mais significativamente o esforço para realmente atingirmos os tais 2% do PIB em investimento em defesa, que é o compromisso em termos da NATO. Eu não conheço assim grande pensamento específico sobre os temas da defesa, mas imagino que tenha algum interesse pelo tema. Espero que não se deixe condicionar muito por esta pressão, digamos, mais salarial, mais associativa, dos complementos, dos suplementos, dos aumentos salariais, porque realmente há que lembrar que nós temos não só este compromisso dos 2% de investimento em defesa, mas para garantir que esse investimento é eficaz e que não é todo gasto em salários, em suplementos, em complementos, temos também a obrigação de atingir os 20%, pelo menos, desse investimento em novo equipamento. E, portanto, já conseguimos este ano passado, de 2023, chegar aos 22%, portanto, atingimos um dos dois objetivos de investimento em novo equipamento e, portanto, espero que isso não seja comprometido e, idealmente, até seja reforçado. Bruno, vamos passar à análise internacional como costumamos fazer e, como habitual, falamos dos dois principais conflitos que marcam o mundo. Vamos começar por Gaza. Hoje é Dia da Terra também, é um dia importante para o povo palestiniano. E temos aqui uma estatística que também surgiu esta semana. A maioria dos americanos opõe-se à guerra no Médio Oriente, é o que dizem 55% dos inquiridos de um estudo da Gallup. Pergunto se isso pode ter também impacto na posição de Joe Biden. Sim, ou seja, por um lado porque essa opinião tem evoluído, não é? Portanto, no início da guerra, à volta de 50% dos inquiridos apoiavam no fundo a ação militar de Israel. Neste momento, 55%, como dizias, opõem-se à continuação desta ação militar. E, mais importante ainda, quando nós vamos ver, no fundo, os números desagregados em função de eleitores republicanos e eleitores democratas, nessa mesma sondagem, percebemos que só 18% dos democratas é que apoiam a continuação da ação militar de Israel. Isto é uma quebra da volta os números em novembro eram à volta de 35%. Portanto, os democratas sempre foram mais céticos, mas agora são muitíssimo mais. Portanto, só uma minoria dos democratas é que continua a apoiar o esforço de Israel. Qual é que é aqui o grande problema de Joe Biden? É que ele não pode perder estes 18% e, obviamente, também não pode perder os outros 82%. Portanto, tem aqui umas matemáticas difíceis para fazer. É evidente que, apesar de tudo, o eleitorado não vota, sobretudo,
em torno destas questões externas, mas basta que isso aconteça em relação a alguns setores-chave, por exemplo, árabes americanos no Michigan, ou um eleitorado mais jovem, mais universitário, em alguns estados-chave, naqueles estados que decidem as eleições, muitas vezes por margens muito pequenas, 10 mil, 20 mil eleitores, para isso fazer realmente toda a diferença na eleição. E, portanto, enfim, quero crer que também há aqui uma frustração de Joe Biden com a falta de eficácia da sua pressão diplomática sobre Israel, com o impacto que isto tem também na imagem global dos Estados Unidos e também na destabilização, no risco de escalada na região. Portanto, não será apenas por razões internas eleitorais que têm a ver com as eleições de novembro de 2024, mas certamente esse fator também pesa nestas crescentes tensões e neste crescente distanciamento de Joe Biden em relação a Israel, que vimos concretizado no final da semana passada com aquela resolução no Conselho de Segurança que foi aprovada com a abstenção dos Estados Unidos, no fundo a obrigar as partes a um cessar-fogo, embora também a obrigar o Hamas a libertar todos os reféns. Não é? Uhum. E Bruno, já que estamos a falar dos Estados Unidos, arrumamos já este dossiê. Vamos falar de Robert F. Kennedy Jr., o candidato presidencial sobrinho do mítico JFK. Começou por concorrer como democrata, entretanto desfiliou-se e concorre como independente. Bruno, achas que pode ser uma ameaça a Joe Biden? Sim, pode ser uma ameaça a Joe Biden. Falou-se muito disso, por exemplo, em relação a Nikki Haley, mas Nikki Haley para já parece acreditar que ainda poderá ter um futuro no Partido Republicano e, portanto, tem-se recusado a desfiliar-se e a aparecer como independente. Há, aliás, uma espécie de máquina preparada que tem muito procurado, digamos, possíveis candidatos mais à direita. Um dos nomes seria Nikki Haley, mas, como eu digo, parece afastada desta coisa dos no-labels. Mas realmente surgiu esta figura, enfim, de uma dinastia política muito conhecida, sobrinho, como referiste, do presidente Kennedy, também filho do Bobby Kennedy, portanto Robert Kennedy, do procurador-geral na altura do governo do seu irmão Jack Kennedy, depois também candidato presidencial muito popular que acaba também por ser assassinado. Portanto, é alguém que é, obviamente, muito reconhecível por parte dos americanos. Tornou-se ainda mais conhecido na altura da pandemia também por ter posições anti-vacinas, portanto, este ceticismo em relação às vacinas. Portanto, é uma figura aqui um pouco ambígua e é isso também que o torna complicado, digamos, do ponto de vista eleitoral. Nas sondagens ele aparece com à volta de 10% de apoio, portanto, de apoio eleitoral. Não se percebe muito bem, ou com certeza, onde é que ele vai buscar esse apoio mais. Se vai roubar mais votos a Joe Biden, se vai roubar mais votos a Donald Trump, parece que vai roubar aos dois. Enfim, é um histórico, ao mesmo tempo, de uma família histórica, digamos, democrata. Por outro lado, tem este lado mais populista, mais anti-vacinas. Até agora, parecia ser, enfim, apesar de tudo, uma candidatura um pouco teórica, porque é bastante custoso, complicado montar uma campanha nos 50 estados dos Estados Unidos, garantir condições para estar no boletim eleitoral, portanto no boletim de voto em cada um dos estados. Portanto, como já percebemos muitas vezes, as eleições presidenciais nos Estados Unidos são na realidade eleições de estado a estado e, portanto, é preciso garantir a inscrição, digamos, no boletim eleitoral em cada um dos 50 estados e pode não se conseguir em todos. Ele até agora não tinha estava longe de conseguir isso nos 50 estados, mas esta semana anunciou a sua, digamos, candidata a vice-presidente. Como sabemos também nos Estados Unidos, no fundo, as eleições presidenciais são sempre um par, é sempre o chamado ticket, portanto o presidente e o vice-presidente, e portanto, aliás, Trump e Biden também ainda não anunciaram quem será. Enfim, a expectativa em relação ao Biden é que provavelmente será Kamala Harris, mas mesmo aí há alguma especulação, no fundo manter o mesmo nome que já está, mas ele anunciou realmente a sua candidata a vice-presidente, que é a Nicole Shanahan, que é, digamos, alguém ligado às tecnologias, divorciou-se, aliás, de um dos fundadores da Google e, portanto, os rumores são que terá umas largas centenas de milhões de dólares como parte desse acordo de divórcio, que está selado, portanto, que é secreto, e, portanto, aqui a questão de ser candidata a vice-presidente permite-lhe gastar sem limites, digamos, da sua própria fortuna pessoal. E isso realmente pode fazer aqui a diferença em termos de viabilizar uma candidatura nos 50 estados e, portanto, tornar-se uma ameaça maior para os dois candidatos, digamos, que à partida são aqueles que têm hipóteses de vencer, Joe Biden e Donald Trump. Bruno, passamos da América do Norte para a América do Sul, vamos à Venezuela. Já foi divulgada a lista de candidatos às eleições presidenciais. É uma seleção muito criticada pelos Estados Unidos e pelo Brasil, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro a denunciar mesmo que a lista não é compatível com os acordos de Barbados. Caracas também reagiu mal a essa denúncia. Quem é que tem razão aqui?
Bem, quem tem razão em termos substantivos parece-me simples, ou seja, por um lado a oposição, basta ver que a candidata que foi escolhida pelas primárias da oposição, a Maria Corina Machado, foi depois impedida de se candidatar durante 15 anos, enfim, com acusações que ninguém percebe de onde é que vêm. A candidata alternativa foi impedida de se inscrever, quer online, quer em termos pessoais, pela Comissão Eleitoral. E, portanto, no fundo há um outro candidato de uma oposição mais tolerada, mas, portanto, fica muito claro que realmente é o regime a escolher, um pouco como na Rússia, quem é que são os candidatos da suposta oposição. É verdade aquilo que diz Caracas, que é realmente os Estados Unidos e o Brasil desta vez convergem na crítica a esta posição do regime de Maduro, mas isso é bastante revelador, porque realmente o Brasil de Lula tem sempre procurado dar o benefício da dúvida ao regime de Maduro, e desta vez nem o Brasil conseguiu fazer isso e, portanto, apontou para aquilo que é inquestionável, é que isto viola a letra e o espírito dos Acordos de Barbados, que foram realmente até mediados pelo Brasil. Apesar de tudo, é relevante do meu ponto de vista que isto venha através de um comunicado do Itamaraty, ou seja, do Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, e não propriamente pela voz do próprio Presidente Lula, o que daria outro peso político a esta crítica. Penso que é uma pena que isso não aconteça, porque é uma figura com alguma importância e alguma influência regional, e, portanto, podia ser que alguma pressão adicional do Brasil, sobretudo nestes últimos meses, agora já é um pouco tarde, pudesse ter aqui algum efeito. Não é garantido que fosse assim, se calhar não aconteceria, mas pelo menos o Brasil podia ter tentado fazer mais alguma coisa por uma verdadeira democracia na Venezuela. Na Rússia, Bruno, a atualidade continua a estar muito marcada pelo ataque terrorista que aconteceu na semana passada, reivindicado pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Mas apesar dessa autoria, hoje queres contar-nos uma ligação que afinal existe entre este atentado e a Ucrânia, mas não a que se pensa. Qual é que é? Bem, realmente a Rússia tem andado há dias a alegar estas ligações sem apresentar qualquer tipo de provas. É bem provável que apareçam pseudoprovas, portanto que fabriquem aqui algum tipo de provas, mas temos todas as razões para duvidar que isso tenha alguma credibilidade. Aliás, um dos indícios que era apontado, que era que eles estariam a fugir para a Ucrânia, foi desmentido até por um aliado de Putin. O presidente Lukashenko da Bielorrússia veio dizer que não, que eles estavam a fugir em direção à Bielorrússia, e que foi por depois aparecerem, no fundo, barreiras policiais para eles saberem que a Bielorrússia estava preparada, digamos, para os apanhar, que se desviaram dessa rota de fuga. Aquilo que me parece que é aqui a ligação real é que, no fundo, a Rússia construiu um inimigo, digamos, que não era real, um inimigo que não ameaçava realmente o território e a população russa até a invasão de 2022, que era a Ucrânia. Construiu ainda um outro inimigo, digamos, toda esta paranoia em torno do Ocidente, e o resultado disso foi, por um lado, concentrar todos os seus recursos, por exemplo, em termos de serviços de informações, no esforço de guerra, o que até em parte se percebe, mas também, por exemplo, a combater a própria oposição interna pacífica, que não é uma ameaça violenta para o regime, e isso levou a baixar a guarda em relação a estes grupos que são realmente uma ameaça real, estes grupos de jihadismo transnacional, ainda por cima, e tanto mais quanto a Rússia apostou também numa aproximação ao regime dos Talibã, que são rivais deste Daesh-K, não é? Portanto, desta variante, desta filial do Daesh na zona do Afeganistão e da Ásia Central. E, portanto, realmente esta obsessão com o Ocidente satânico levou inclusive a que a Rússia aparentemente tivesse ignorado avisos públicos e privados sobre este ataque, e até com informação muito específica sobre o tipo de ataque que seria realizado. E, portanto, isto é um alerta, digamos, corresponde àquela velha história popular, não é, do Pedro e do Lobo, não é? Portanto, muitas vezes está-se, no fundo, a falar de inimigos inventados, e depois, quando o inimigo real aparece, não se é capaz de dar uma resposta eficaz a essa ameaça. Bruno, este atentado está a ter repercussões para os migrantes muçulmanos na Rússia, mas sem qualquer reação do mundo islâmico. Sim, ou seja, todos nós vimos imagens impressionantes de tortura evidente dos suspeitos de estarem envolvidos nestes ataques. Temos também tido notícias de assédio a imigrantes tadjicos, que são uma comunidade importante, há alguns milhões na Rússia, inclusive nas próprias Forças Armadas. Portanto, alguns deles voluntariaram-se, ou, digamos, foram pressionados a voluntariar-se também para combater nas Forças Armadas russas. Imaginemos se isso estivesse a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos ou em algum país europeu, e realmente há aqui um silêncio ensurdecedor da parte dos governos árabes, dos governos muçulmanos. A única exceção é o próprio Tajiquistão, que enfim que veio dizer o óbvio, que é não pode haver aqui uma espécie de culpa coletiva, e veio também chamar a atenção que está a haver digamos um fenómeno preocupante de regresso
de imigrantes tádjicos da Rússia. Ora, isso do ponto de vista de uma economia russa que já está com grandes problemas, ao contrário também do que diz a propaganda oficial, com taxas de juro que chegam quase aos 20%, com uma inflação que chega aos 7% ou 8%, aos 9%, e também com grandes problemas no mercado de trabalho, porque houve quase 1 milhão de russos que saíram, e portanto os tádjicos, sobretudo em áreas como por exemplo a construção civil, são muito importantes, e mesmo, como eu digo, até para o recrutamento, para o combate na Ucrânia, e portanto a Rússia arrisca-se aqui, ao construir aqui este bode expiatório também, a criar um novo problema, ou vários problemas, para a sua economia, até para o seu esforço de guerra. Bruno, vamos pegar na mala e vamos até à África Ocidental. Há boas notícias para o Senegal, onde o candidato da oposição ganhou as eleições. Pelo contrário, há más notícias para o Níger e Guiné-Bissau. O Níger cortou com os Estados Unidos, enquanto que o filho de um ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau foi condenado, precisamente nos Estados Unidos, por tráfico de droga, por alegadamente financiar um golpe. Bruno, muito rapidamente, já estamos a ficar sem tempo. Foi uma semana muito agitada nesta zona de África. Sim, temos falado muitas vezes destes países e isso geralmente é um mau sinal, mas apesar de tudo queria dar também aqui uma boa notícia. Portanto, por um lado o Níger, um regime golpista, um regime militar que rapidamente cortou relações com a França, demorou mais tempo com os Estados Unidos, no fundo parece ter tentado apostar aqui em perceber se conseguia ter uma relação mais pragmática com os Estados Unidos, tendo em conta a importância do combate ao jihadismo, mas os Estados Unidos, até por razões legais, estão muito limitados no nível de apoio que podem dar a regimes golpistas. E, portanto, isso acabou por levar também a esta ruptura, e é claro que para estes regimes é muito mais conveniente e muito mais fácil ter boas relações com autocracias como a Rússia ou a China. Na Guiné-Bissau, enfim, um país que nos é próximo, sinais preocupantes realmente de um certo deslize para um narco-estado, portanto, este Makam Bakai Sagna Júnior, portanto, filho de Malam Bakai Sagna, aparentemente confessou a agentes disfarçados da Agência de Combate ao Tráfico de Drogas dos Estados Unidos, a DEA, que teria financiado com tráfico de droga o golpe de 2022, em que morreram à volta de 12 elementos das forças de segurança, que o objetivo era controlar o Estado para facilitar o tráfico de drogas entre a América Latina e, em particular, a Europa, através de Portugal, e, portanto, foi condenado agora nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que se consiga travar este processo bastante preocupante de uma crescente influência destas redes de criminalidade organizada num Estado com grandes fragilidades económicas, como é o caso da Guiné-Bissau. E, por fim, as boas notícias no Senegal. O regime democrático provou alguma resiliência, falámos aqui várias vezes disso. O Presidente tentou adiar as eleições para dezembro, foi obrigado pelo Tribunal Constitucional a fazer eleições agora, a tempo de sair na data que estava prevista, que é 2 de abril. Temos um novo presidente, Bassirou Diomaye Faye, que vai ser o presidente mais jovem da África, de 44 anos. Estava preso até há poucas semanas atrás. Tem como prioridade o combate à corrupção e à pobreza, o que parece ótimo. Tem algum discurso bastante populista, portanto vamos ver se resiste às tentações, às vezes autoritárias, que vêm associadas a esse populismo. Bruno, mesmo em 30 segundos para fecharmos, vamos à Ásia, ao Japão. Vai expandir os portos e também os aeroportos para fins militares. Vai também facilitar a exportação de armamento para 15 países parceiros. Os nipónicos estão aqui, parece, a preparar-se para uma possível guerra? Bem, e muito brevemente, pelo menos estão a fazer uma revisão dramática da sua cultura estratégica, que era muito assente no pacifismo e numa postura muito defensiva em relação às Forças Armadas desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde a sua derrota e da derrota do militarismo japonês na Segunda Guerra Mundial. Isso, por exemplo, impedia praticamente a exportação de armamento e, portanto, isso agora foi alterado, permitindo a exportação de armamento para estes países parceiros que têm acordos de defesa mútua com o Japão. Isso também é importante porque o Japão está, por exemplo, a desenvolver um caça de 6ª geração em conjunto com a Itália e com a Grã-Bretanha e, portanto, facilita muitas coisas a esse nível. Por outro lado, a questão também dos portos e de aeroportos mostra que realmente tudo isto faz parte de uma reação à crescente percepção de ameaça chinesa e, portanto, ter os meios aéreos e navais muito concentrados em 2 ou 3 bases torna-os muito mais vulneráveis, também torna muito mais difícil projetar com eficácia forças num país que é um país arquipelágico de grandes dimensões e, portanto, tudo isso mostra que se a guerra não estará iminente, pelo menos estará eventualmente mais próxima ou essa percepção de ameaça está muito mais presente e leva aqui a uma mudança bastante significativa na postura do Japão. Muito bem, Bruno. Nós voltamos para a semana. O 5 Continentes de hoje fica por aqui. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.